No versículo 20 do capítulo 3 de Lamentações, ele diz assim: a minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. O Senhor é bom, e para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pai querido, nós queremos clamar pela ajuda do Espírito Santo, pela presença do Espírito Santo. O nosso mestre, o nosso professor, o que abre os nossos olhos para entender a tua palavra, e que essa palavra seja aplicada diretamente à situação, ao desafio, à luta, à prova que cada um, e que essa palavra não volte vazia, que ela seja motivo de muita glória, de muito louvor, de muita gratidão. Nós abençoamos essa leitura e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Eu tinha um professor, e coisas que o Hélio estava falando de professor, tem coisas que professores diziam que a gente não se esquece, né? Porque professor é chato, não é? Ele repete. Quando Deus fala, Deus pede alguma coisa. Também foi um professor que me ensinou. Mas veja só, querido, tem professores que marcaram a vida da gente com aquilo que eles falavam. E eu tinha um professor que dizia assim: aquilo que a gente vê do lado de fora afeta o que a gente sente. Repetindo, ele dizia: o que você vê do lado de fora afeta você do lado de dentro. Por exemplo, se você vê algo bom do lado de fora, aquilo afeta positivamente você, alegra. Por exemplo, você vê duas crianças brincando, rindo, correndo, não tem como aquilo não te alegrar o coração. Alegra o teu coração, alegra a tua alma. Agora, se você vê algo ruim, uma cena de violência, uma cena de agressividade, pessoas se esmurrando, pessoas... Não tem como, querido, aquilo ali que você vê não te afetar negativamente no teu interior. Você concorda comigo? Sim. Nós, seres humanos, somos assim. Aquilo que, se você vê algo ruim, aquilo afeta você no teu interior, no teu emocional. Às vezes eu acho bonito quando tem umas irmãzinhas, como o Hélio estava falando, as irmãzinhas dizem: eu não gosto de ver essas coisas não, porque isso afeta o meu psicológico. Eu acho bonitinho, né? O meu psicológico. Mas ela sabe do que ela está falando. Tem coisa que ela vê, por exemplo, dentro da sua casa, queridos. Quando você vê duas pessoas brigando, como é que você se sente? Não tem como aquilo não te afetar. Amém? Amém. E tem coisas, querido, falando disso, né? Que a gente vê, que a gente assiste, que a gente nunca mais esquece. Estava conversando com uma irmã no domingo passado aqui, depois do culto, no final, e ela disse: eu não posso nem me lembrar disso, que eu me arrepio toda. Eu não posso nem lembrar disso, que o meu coração veio um nó na minha garganta. Veja só, querido, ela estava falando de uma coisa que aconteceu no passado. Mas às vezes o passado está no presente. Só lembrar, a pessoa se sente mal, a pessoa se sente desconfortável. E aqui nós temos, querido, o profeta Jeremias, que foi testemunha ocular. Ele viu, ele assistiu ao vivo e a cores a pior devastação de Jerusalém. A pior destruição
destruição que Jerusalém passou, pior ataque que Jerusalém passou, o profeta Jeremias estava lá. Ele viu. Às vezes as pessoas contam alguma coisa e dizem, peraí, eu estava lá, eu vi. Ele viu tudo o que aconteceu, ele que profetizava, ele viu a pior, e dizem que essa foi a pior destruição de Jerusalém. E a cidade ficou completamente destruída, muitos foram levados para a Babilônia, outros ficaram no meio dos escombros, no meio da cidade queimada. Gente, se a gente for nesses lugares que tem guerra hoje, você vai encontrar gente lá, queridos, que não sai da terra. Não sai da terra, fica ali. E Jeremias foi um desses, querido. Ele ficou em Jerusalém, apesar da cidade devastada, destruída, ele ficou, né? E impossível ver o que ele viu e aquilo não afetar ele por dentro. Presta atenção, igualzinho a gente. No versículo 20, ele diz assim: minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Já aconteceu uma coisa e você não conseguir tirar aquilo da tua cabeça? Aquilo fica ali na tua cabeça, fica na tua... Você não quer se lembrar daquilo, né? Ele diz, a minha alma continuamente se lembra e se abate. Quer dizer, cada vez que ele lembrava do que ele viu e do que ele via, porque a cidade ficou destruída, a cidade ficou totalmente desorganizada, cada vez que ele lembrava, ele ficava pior. Vamos dizer assim, o pessimismo tomava conta dele, o medo do futuro tomava conta dele, a incredulidade tomava conta dele. A gente conversa aí, né, querido? Aquilo que os olhos veem, o coração sente. Aquilo que você vê do lado de fora, mexe com o lado de dentro. Às vezes até é impossível você esquecer uma cena que você viveu, uma cena que você passou, uma agressão que você sofreu, uma violência que você sofreu, uma humilhação, uma vergonha. Às vezes é difícil você esquecer aquilo, querido. É difícil você esquecer, você quer se livrar daquilo. Então, muitos de nós aqui, querido, sabemos o que Jeremias está dizendo aqui. Por quê? A gente já viveu coisas que a gente não se esquece, já passamos por violências, já passamos por agressividade, já passamos por coisas que nós vivemos, querido. Não é que contaram para a gente, não. A gente estava lá. A gente viveu um assalto que você sofreu, um acidente que você sofreu, um atropelamento que você sofreu, uma dor que você sofreu, uma perda que você sofreu. Não foi um filme, não. Você viveu aquilo, você estava ali. E às vezes é difícil você esquecer aquilo. Então a gente dá para entender o que Jeremias estava sentindo, porque quando acontece com a gente, a gente sabe que aquilo abala a gente pelo lado de dentro. Você não quer lembrar, mas parece que invade. Entra. Eles chamam, né, de pensamento intrusivo. Você não quer pensar naquilo, mas aquilo vem da tua cabeça. Né? E às vezes tem pessoas que gostam de manter isso vivo. Né? Por isso é que tem certas pessoas que para você são tóxicas. Porque ela toda hora te lembra o que tu não quer lembrar. Né? Ela lembra o que tu não quer lembrar. Então, às vezes você tem que se afastar, né? Mas é péssimo. Às vezes vem um pensamento, invade a tua cabeça e você fica péssimo. Jeremias aqui, queridos, ele passa 3 capítulos se lamentando, se lastimando, se lamuriando, melancólico. Era muito difícil para ele conviver com aquela realidade de destruição que ele estava vivendo. Porque ele ficou em Jerusalém.
os muros quebrados, as portas queimadas, grande parte foi levado para o exílio e ele ficou ali. Então, para ele era muito difícil conviver com aquela realidade que ele tinha diante dos olhos. Provavelmente ele disse: eu não acredito que isso aconteceu. Como pode isso ter acontecido? Para ele, queridos, era um choque de realidade na vida dele, o que Jerusalém era antes e o estado que Jerusalém ficou. Amém? Amém. Você conhece alguma coisa parecida na sua vida? Para ele era um choque de realidade muito grande, o que ele tinha visto antes. Na verdade, queridos, aqui nos bastidores, na verdade, havia uma justa razão. Havia uma causalidade. Havia uma razão de ser para toda essa destruição que tinha acontecido. Tinha alguma coisa por trás, o que deu origem a tudo isso. Mas uma pessoa, na hora do sofrimento, na hora da dor, na hora que a casa caiu, no meio da destruição, ela não consegue ver, ela não consegue enxergar, ela não consegue pensar, ela não consegue raciocinar. Isso que a gente sempre fala, né? A Bíblia diz para você botar a cabeça no travesseiro. Não, eu vou lá resolver isso. Vai dormir, meu irmão. Deixa para resolver isso, né? Porque hoje já a ciência já nos mostra, querido, que toda decisão que você toma debaixo de emoção, que emoção? Raiva. Debaixo de ódio, debaixo de mágoa, debaixo de ressentimento, toda decisão que você toma movido por uma dessas emoções, eles dizem que é uma decisão burra. É grosseiro falar assim, né? Por quê? Tem toda a chance de dar errado. Amém? Você não lembra não, né? Não, eu vou lá resolver agora. Vou lá, tomou a decisão e as coisas, em vez de melhorar, elas pioraram. Então, querido, a pessoa quando está tomada por uma emoção, vocês estão me olhando assim, quem aqui de vez em quando tem uma crise de raiva? Dá uma raiva, né? Outro dia uma criança chegou e disse assim: tio, eu tô com uma raiva. Meu Deus do céu, criança tem raiva? Tem? Engraçado, né, querido? Esse é o ser humano, né? Então, queridos, a pessoa que está tomada por uma emoção, aqui não tem ninguém não, né? Aqui tem hora que você tem que vigiar muito, senão a emoção toma conta de você, a raiva toma conta de você, a mágoa, os sapos e serpentes que você tem engolido, tem uma hora que você não consegue controlar eles, tu bota tudo para fora. Amém? Estou falando com seres humanos. Amém? Amém? Diga para o seu irmão: meu irmão, você é uma pessoa normal, viu? Porque a palavra de Deus diz: se vos irardes, quer dizer que há uma possibilidade de você ficar tomado pela ira, ficar tomado pela raiva, né? A Bíblia diz: se vos irardes, não pequeis, né? Trata logo isso, né? Então, queridos, Jeremias aqui não fala de raiva, mas fala de tristeza, fala de depressão, ele estava completamente, prostrado diante do que ele via. Ele não conseguia ver futuro, ele não conseguia ver amanhã. Ele que tinha profetizado tanta palavra, ele que tinha dito tantas vezes: a esperança para o teu futuro, ó Jerusalém. E ele de repente vê Jerusalém destruída, completamente destruída. Mas eu sei que em algum momento, querido, no meio da tristeza dele, aconteceu isso com ele e acontece com a gente,
Ele se fez uma pergunta que fez ele raciocinar. Eu já expliquei isso para você, né? E não custa nada explicar. Quando você tiver diante de você uma pessoa chorando copiosamente, e você quer falar com ela e não consegue porque ela está chorando, faz uma pergunta para ela. Isso é coisa de atendimento médico, mentira. Que a gente aprende na faculdade. A pessoa está chorando, 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 chorando. Faz uma pergunta para ela: qual é o teu nome? Onde você mora? Mesmo que a princípio ela não vai responder, querido. Por quê, querido? Quando a gente está debaixo de uma emoção, a gente está debaixo do domínio do hemisfério direito, que é o hemisfério emocional. É ele que manda. E aí a gente chora, a gente escuta a música, chora. Vê comercial de sabão em pó, chora. Tudo você chora. E quando você faz uma pergunta para ela, você traz ela para o racional, para o lado esquerdo. Queridos, eu aprendi isso até em libertação. Não fica conversando com o demônio, não. Batendo papo com o demônio, não. Qual é o seu nome? Qual é o nome dela? Maria. Maria! Oi. Gente, assim mesmo. Lá no 80, uma vez aconteceu um negócio assim, um desespero, todo mundo em cima de uma mulher. Aí, chama o pastor, chama o pastor. O negócio já estava na calçada, lá na rua. Aí eu cheguei e disse: qual é o nome dela? Maria. Eu disse: Maria! Ela: oi. Isso funciona em libertação. Você traz a pessoa para a realidade. Porque ela está ali, abduzida lá por alguma coisa, por um sentimento, por um espírito maligno, seja o que for, né? Então, em algum momento, querido, Jeremias, no meio da tristeza dele, ele se fez uma pergunta que fez ele refletir. Vou dar mais um conhecimento para vocês. Na homeopatia, a homeopatia é completamente diferente da alopatia. Eu tenho formação em homeopatia. E na homeopatia a gente tem um termo que não tem nada a ver com preconceito, com discriminação, que é negredo. Eles falam, negredo é quando na preparação dos remédios, o remédio entra em combustão e ele acaba que ele não presta para mais nada, ele fica... Você tem que passar por uma grande obra para tirar ele daquele estado. Isso estou falando do tempo da homeopatia, queridos. Que os remédios eram preparados, né, manipulamente. Ainda é assim até hoje, né? E a gente fala, entre os médicos, né, é muito comum: eu estou em negredo. O que é negredo? É uma pessoa que está péssima fisicamente, está péssima emocionalmente e está péssima espiritualmente. É aquela pessoa que está na pior. E o termo que se usa é um termo que vem da bioquímica, negredo ou nigredo, é a mesma coisa, né? Porque a pessoa está numa condição péssima. Então chega na enfermaria, pergunta para o médico e diz: como é que é? Cara, ele está no negredo. Né? Muitas vezes quem ouve não entende nada, não sabe o que o médico está falando. Está dizendo que aquela pessoa está nas últimas, está na pior. Não está. Então Jeremias, lá no meio da situação dele, em algum momento, por exemplo, querido, nós quando estamos num momento difícil, que pergunta que a gente faz? Além de gente pedir a Deus, orar a Deus, falar com Deus, depois você fala assim: meu Deus, o que eu posso fazer para sair desse buraco que eu estou? O que eu posso fazer para sair desse desânimo? O que eu posso fazer para sair dessa tristeza? Alguém que faz essa pergunta? Eu faço muitas vezes. O que eu posso fazer? Às vezes, eu digo para a pessoa: olha, bota um louvor aí para você escutar. Canta, meu irmão. Lê um salmo. Vai dar uma
Volta na rua, vai, pega a bicicleta e vai andar. Para tirar aquela pessoa. Porque tem gente, queridos, que fica. Não sai daquilo ali. E ainda fica com raiva de você que quer tirar ela dali. Ela quer ficar ali, prostrada. Tudo acontece comigo. Eu não mereço. O que é que eu estou passando? Ela quer ficar ali, sabe? A vítima, se martirizando. Então, em algum momento, Jeremias, ele pensou, porque ele era um homem inteligente, escreveu um livro enorme. O que eu posso trazer à minha memória que pode me dar esperança? Em outras palavras, o que eu posso pensar? Porque ele disse que tinha uma coisa que não saía da cabeça dele, ele não conseguia esquecer. O que eu posso pensar que pode me tirar desse estado que eu estou? E aí ele lembrou. O que pode me trazer a esperança de volta? Para eu superar isso que eu estou enfrentando. É interessante, querido. Estava falando com vocês, tem momentos que para a gente ir para frente, a gente tem que olhar para trás. Amém? Amém. Até dirigindo você. Se você não olhar para trás, você cria problema. Mas tem horas que na nossa vida de fé, amém, para eu continuar, para eu prosseguir, amém, para eu ir à frente, eu tenho que olhar para trás. Amém. E me lembrar de que, minha gente? O que eu matei lá atrás? O que eu matei lá atrás? O que eu matei lá atrás? Golias. Tem horas, querido, para a gente prosseguir, a gente tem que olhar para trás para ter força para ir para frente. Amém? Então o salmista estava assim, ele sabia, salmista não, Jeremias, ele estava se sentindo exatamente assim. Eu tenho que sair desse estado. Eu não posso continuar assim. Eu não posso continuar prostrado na cama. Eu não posso continuar reclamando, murmurando, me queixando, chorando. Não, eu tenho que fazer alguma coisa para sair disso. Amém? Amém. E aí, queridos, ele lembrou do Salmo 42. Porque está batida, ó minha alma, porque se perturba dentro em mim. Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Certa ocasião eu estava num congresso, querido, eu estava junto com um pastor, que era até de outra denominação, foi muito bom a gente trocar ideias e figurinhas, porque uma denominação é de um jeito, outra denominação é do outro. E um dia ele disse: Roberto, me empresta a chave que eu vou lá no quarto. E ele foi no quarto, mas ele demorou. Eu digo: eu vou lá ver o que está acontecendo, porque ele tinha mais idade do que eu, né? Aí eu entrei no quarto, querido, eu abri a porta do banheiro era bem ao lado, né? E aí eu entrei, e aí a porta do banheiro estava fechada, e ele dentro do banheiro, eu só escutei ele em alta voz falando: por que está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio, Deus meu. Amém. E eu esperei, queridos, ele sair, e foi um momento muito bom que a gente teve, em que ele compartilhou uma situação que estava abatendo ele. Ele estava num congresso de pastores, mas tinha algo que estava mexendo muito com o coração dele, e a gente orou junto, e aquilo ali mudou, aquilo ali passou. Então, eu acho que Jeremias, ele se lembrou do Salmo 42, esse aí, que Deus fala, né? Está batido a minha alma. Amém? Você já fez essa pergunta para você de vez em quando? Por que tu está batido? Por que tu está derrubado? Tem que ter coragem de fazer essa pergunta, querido. E aí ele mesmo respondeu: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Hoje, quando o dia amanheceu, as misericórdias do Senhor sobre a tua vida se renovaram.
E essa é a fidelidade de Deus, querido. Grande é a tua fidelidade. Você às vezes está triste, você está alegre, às vezes você está na fé, você está incrédula, independente do estado que você está. Quando acorda, o sol levanta, Deus renova a misericórdia dele sobre a tua vida. E é por causa dessa misericórdia dele é que cada um de nós está aqui. Amém, meu irmão? Por que tu está aqui? Por causa da misericórdia do Senhor. Amém, querido? Nós que estamos passando por situações, ou já passamos situações, muitos de nós aqui, querido, era para a gente estar mais aqui não. Já era para ter ido embora, querido. Já entrou em CTI, já entrou em centro cirúrgico, já fez quimioterapia, já fez isso, já fez aquilo. Meu Deus do céu. Maria, por que tu está aqui, Maria? Por causa das misericórdias do Senhor. Eu conheço a tua vida, Maria. Sei o que você passou, você também conhece a minha vida. Então, querido, nós hoje estamos aqui, querido, só pela misericórdia de Deus. Amém, querido? Né? E com essa palavra, querido, nós podemos dizer assim, ele virou a chave, Jeremias. Ele saiu daquele coma, ele saiu daquela prostração, ele saiu daquela entrega, ele saiu daquele estado de vítima, de pobre coitado, de infeliz. Como é que isso vai acontecer? Ele saiu do desespero, saiu do pânico, ele saiu da incredulidade, ele saiu da prostração, ele saiu do distanciamento de Deus, querido. Porque quanto mais ele reclamava, se lastimava, ele se afastava de Deus. Se a gente entendesse isso, quando eu reclamo, eu não estou me aproximando de Deus. Tem outros que estão se aproximando de mim. Amém, queridos? Né? Eu sempre digo isso, né? A gente estava num retiro e uma vez a gente, vamos fazer uma caminhada, vamos fazer uma trilha, a gente foi entrar, tudo crente, né? Tudo jovem, cheio de vontade de aventura, e estamos lá na caminhada, e o que apareceu no meio do caminho, querido? Uma cobra. Tem gente que conhece a minha história toda, não posso contar mais nada. Uma cobra. E foi o desespero, queridos. Um tal de repreender a cobra em nome de Jesus. Eu disse, gente, deixa a cobra. Foi criada por Deus. Ela está te fazendo algum mal? Ela está no meio dela. Ela está na mata. Deixa ela. Não, mas não pode deixar ela viva. Como que não vai deixar ela viva? Amém? Aí eu me lembro que depois a gente fez uma reunião, eu digo assim, seria bom, sabe? Que sempre que a gente fosse pelo caminho errado, a gente comece a reclamar, comece a se queixar, que aparecesse uma cobra no nosso caminho. Ninguém está amarrado, né? Para ver se você acorda. Aliás, isso aconteceu, está na Bíblia. O povo está num deserto, começou a reclamar, a murmurar, e começaram a aparecer serpentes abrasadoras. Amém? Então preste atenção, meu irmão. Você sai ganhando quando louva a Deus. Amém? Amém? Você sai ganhando quando você canta. Amém? Você sai ganhando quando você diz louvado seja Deus. Amém? Porque você está se aproximando de Deus. Então, ele saiu dessa questão, já estou finalizando, e aí é interessante o que ele falou, né? A minha porção é o Senhor, portanto eu esperarei nele. Veja só, ele saiu de uma condição de incredulidade, distanciamento de Deus, vamos dizer assim, até ressentimento de Deus. Ele saiu de uma situação de desespero e foi para uma situação de esperança, de fé. Amém? A minha porção é o Senhor, portanto esperarei nele. A Bíblia Mensagem, que é uma Bíblia muito especial, ela diz assim, que ele falou, a minha porção é o Senhor, portanto esperarei nele, traduzido assim,
Eu vou me apegar em Deus, porque Ele é a única coisa que me restou. Veja só como isso é verdade na vida da gente, querido. Ele diz assim, eu vou me apegar em Deus, porque Ele é a única coisa que eu tenho agora. Talvez você esteja falando, querido, no momento que você está vivendo, nossa, eu tenho que me agarrar no meu Deus, porque é a única coisa que eu tenho agora. Não é advogado, não é médico, não é isso. O que eu tenho agora é Deus. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é que cuida da minha vida, Ele é que toma conta de mim, e é nele que eu vou me agarrar, é nele que eu vou me apegar. Amém? Jeremias, queridos, ele lamenta as perdas que ele teve. Ele teve perdas que foram verdadeiras, como talvez tenha gente aqui, querido, que passou por grandes perdas, mas ele coloca de volta a fé dele, a esperança dele em Deus. Amém? Ele tira os olhos da cidade que estava destruída ao redor dele, porque a imagem, ela tem muito poder, né, querido? O que você vê, ele tira os olhos do que estava diante dos olhos dele e bota de volta a fé dele em Deus, é a esperança dele em Deus. Portanto, esperarei nele, porque o Senhor é bom para aqueles que esperam nele. Amém, meu irmão? Então eu trago essa palavra para você. Meu irmão, não olhe para a destruição que está do lado de fora. Não olhe para aquilo que está acontecendo ao teu redor, na tua vida, na tua família, nas tuas finanças, em que área? Não olhe para essas coisas, não deixe essas coisas que você vê destruírem a sua fé, destruírem a sua esperança. Deixa a destruição que está do lado de fora, não deixa ela afetar o teu lado de dentro. Amém? Amém? Amém. Né? Então, há um tempo, queridos, de destruição que está acabando. Aleluia. Diga amém. Mas graças às misericórdias do Senhor, tem um novo tempo de Deus chegando. Eu queria que você profetizasse sobre a vida de alguém, que você tivesse fé de dizer, meu irmão, tem um novo tempo de Deus chegando para a tua vida, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo renovo, trazendo reparação, trazendo reconstrução. Dê uma salva de palmas ao Senhor. E aí Jeremias diz para ele mesmo, confia no Senhor. Amém, meu Pai. Ele prega para ele, porque às vezes a gente não tem ninguém para pregar para a gente, querido. Quem está ao redor de você só diz, vai morrer. Então, às vezes você tem que, por isso que o meu amigo estava lá no banheiro, olhando para o espelho e falando com ele mesmo. Confia no Senhor, meu irmão. É só questão de tempo. Essa situação vai mudar. Amém? E queridos, como eu sempre gosto de ver, né? Se você pega o resto da história, Jerusalém foi reconstruída. Amém. Deus levantou outras pessoas. Deus levantou Neemias, que pediu perdão pelos pecados, porque essa destruição toda tinha uma causa, pecado. E Deus levantou Neemias para pedir perdão, para jejuar, para clamar, para pedir ajuda ao rei. Veio Esdras também, entrou no meio para ajudar. Veio Zorobabel também. E Jerusalém, querido, foi reconstruída. E hoje ela está lá, de pé. Amém? O que sobrou dela ainda está de pé lá. Amém? Então, queridos, essa palavra, trazendo essa palavra para a nossa vida, talvez você também hoje esteja vivendo um choque de realidade. A sua vida antes era de um jeito e hoje está de outro. Amém, meu Pai.
Talvez o que você vê ao teu redor te desanima, te abate. Você não vê possibilidades, você não vê soluções, você não vê portas, você não vê oportunidades, e aí você começa a se abater pelo lado de dentro, não é? Meu irmão, não desista, não desanime. Amém, querido? Não desespera. Não se desespera mais do que você já se desesperou. Espere em Deus. Amém. Ele é a tua única saída. Eu tinha passado por uma das piores crises da minha vida. Depois vieram outras, mas eu tinha passado por uma das piores crises da minha vida. Eu fui pastor do Engenho Novo, quando um diácono do Engenho Novo, sabendo o que eu passei, ligou para minha casa, né? E disse para mim, eu me lembro ele falar, ele hoje já está no Senhor, já subiu, foi promovido, né? Ele disse assim para mim: pastor Roberto, tua única saída é Deus. Amém. Dobra o teu joelho. Amém. Que eu vou orar pelo Senhor. Amém. Diácono, queridos, eu me lembro que eu dobrei o joelho, ele orou, né? E a saída veio. Estou aqui ainda, né, minha gente? Amém. Ainda estou aqui. Ele não, ele já está lá na glória junto com o Pai. Amém. Então, querido, graças à misericórdia do Senhor, aquilo que foi destruído foi construído. Então, meu irmão, trazendo para a nossa vida, aquilo que foi destruído na tua vida vai ser construído outra vez. Mas você precisa depositar a sua fé no Senhor. Só Ele é a solução, só Ele é a saída, só Ele pode dar o livramento. Amém? Uma salva de palmas ao Senhor. Eu acho que eu falei lá na oferta, né, querido? Aquilo que hoje te desafia é o ponto de partida para um novo tempo. Amém. Posso repetir? Aquilo que hoje é o teu desafio, o teu Golias, é o ponto de partida para um novo tempo. Amém. Tem um novo tempo chegando para você. Você pode levantar a mão e falar para o teu irmão: olha, tem um novo tempo chegando para você. Amém? Antes de orar por você, eu faço uma pergunta. Você acredita nessa palavra? Amém. Creia nessa palavra, porque essa palavra é viva, essa palavra é verdadeira e essa palavra é digna de crédito. Você pode se colocar de pé. Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. Baixe sua cabeça, feche os teus olhos. Olhando ao seu redor, né? Porque Jeremias, muito do que ele falou era pelo que ele estava vendo. E o que é que você está vendo, meu irmão? O que é que está ao seu redor? O que é que você está vendo de problema? O que é que você está vendo de desafio? O que é que você está vendo que te dá medo? Você é ser humano. O ser humano tem medo. O que é que você está vendo que é um desafio para a tua fé? Meu irmão, minha irmã, Deus não te trouxe aqui à toa. Essa palavra é para você. Amém? Creia nessa palavra. E aquilo que foi destruído vai ser reconstruído. Por causa das misericórdias do Senhor. Deus renova a misericórdia. Ele volta os olhos dele para você. Jesus está à direita dele, orando por você. O Espírito Santo dentro de você está orando por gemidos inexprimíveis e Deus está vendo.
Meu irmão, é questão de tempo. Não é? Davi teve que esperar anos para de fato ser o rei. Ele era o rei, mas para ser entronizado ele teve que aguardar um tempo. E aqui Jerusalém também teve um tempo que ela teve que passar, mas por fim Jerusalém foi estabelecida, foi levantada, foi reconstruída e o nome de Deus foi glorificado. Então eu coloco diante de Deus o teu desafio, a tua Jerusalém, o teu Golias. Eu coloco diante de Deus. Meu Pai, fortalece a fé do meu irmão. Não deixa ele desistir, não deixa ele desanimar, não deixa ele se entregar a pensamentos de incredulidade, que não tem mais jeito, não tem mais solução. Protege ele, protege ela, Pai, das pessoas negativas, das pessoas pessimistas, das pessoas que, em vez de ajudar, atrapalham, em vez de gerar fé, roubam a fé, são vampiros da fé. Livra ele disso, livra ela disso, dá força ao meu irmão para ele se manter. Não deixa, Espírito Santo, não deixa ele desistir, não deixa ele desanimar, que ele prossiga no seu empenho e que ele veja o seu empenho ganhar uma grande vitória, e o nome de Deus vai ser glorificado e o nome de Deus vai ser exaltado. Nós oramos e agradecemos a Jesus, porque é graças a Ele que nos garante a vitória. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Dá um abraço no seu irmão aí, dá uma palavra de fé.